Fala pessoal, tudo bem? Então vamos partir para a análise desse fim de semana. Ah, Essa semana a gente não vai trazer nenhum indicador, então, porque ah, não houve nada significativo no mercado, então a gente já sabe que o mercado está, de uma forma geral, cara, ao contrário um pouco da Bolsa Brasileira, mas a gente sempre tem que se basear, então, pelos Estados Unidos por conta da nossa correlação um pouco mais próxima com eles, tá? Mas hoje vamos partir então já praticamente direto para o nosso gráfico e vamos dar a nossa investigada aqui, o que a gente vem observando então de movimentações no mercado. Bom, aqui na tela então a gente tem o índice Bovespa, então a gente vem notando que ele vem segurando aqui nessa LTB, então quem não sabe a LTB é a linha de tendência de baixa, ou seja, todas as vezes que ele tenta se aproximar dessa linha de tendência aqui, a gente tem a presença já de investidores mais agressivos aqui que já começam a se desfazer ou, inclusive, montar posições vendidas. A gente gosta de utilizar também as médias móveis, né? Então, essas figuras, essas representações aqui, elas são bastante importantes. De uma forma geral, a gente não seguia tanto pelas essas LTBs, mas a gente não costuma fazer os nossos investimentos observando só esse tipo de situação. A gente sempre leva em consideração, então, os nossos pontos aqui, as zonas onde formam zonas de valor de alta ou zonas de valor de baixa, que a gente diz que são zonas onde os big players estão atuando. O que a gente vem então observando aqui, o Ibovespa ele vem fazendo essa lateralização, essa correção aqui de uma forma mais bem tranquila, sem muitas preocupações aqui. No curtíssimo prazo, sim, a gente tem uma tendência de baixa, porque a gente já tem topos e fundos descendentes. Tá? E aqui desde final de fevereiro, desde a última semana lá de fevereiro, a gente vem num processo de lateralização. O que está acontecendo aqui? Ó? Então a gente vê que aqui teve bastante volume, tá? Então teve bastante gente defendendo essa zona e por outro lado a gente também teve pressão aqui de venda, certo? Então a gente tem aqui um ponto que seria então aqui próximo de 117 mil pontos para cima, que traria força para a parte compradora e o rompimento aqui de uma zona aqui, geralmente aqui dos 109 a 107 mil pontos ali, então aceleraria a correção. Então ele está aqui fazendo uma acumulação ou uma distribuição para depois ver se vai ir para cima ou para baixo. Então a gente também está já sem fazer muitas mudanças no nosso portfólio, justamente porque a gente precisa observar as dinâmicas do mercado. Então, o mercado é que vai ditar para onde ele quer ir. E depois, quando a gente reconhece se há, por exemplo, força compradora querendo empurrar os preços para cima, a gente vai atuar juntamente com esses players. Se houver pressão, força vendedora aqui tentando empurrar os preços para baixo, nós também vamos acompanhar eles nessa situação. Não adianta a gente querer ir contra essas forças que movem o mercado, porque há muito dinheiro nessas posições e os investidores eles já têm digamos assim, mais expertise para montar suas posições. Então, nada melhor do que a gente acompanhar essas pessoas, só em mente identificando onde eles estão se posicionando. Quando o índice futuro aqui, então a gente já percebe mais aqui que a gente deixou um gap e a gente já tem esse processo aqui então de lateralização. Aqui a gente tinha identificado que ele fez uma figura aqui, ó, que poderia ser um mastro e aqui uma bandeira em formato de flâmula, tá? Isso aqui geralmente é padrão baixista, então aqui ele perdeu agora essa figura. Pode notar aqui que ele está tentando fazer um pullback aqui, ou seja, esse candle aqui, ó, esses dois candles aqui, por mais que tenha um volume baixo aqui, então isso representa que talvez ele esteja só fazendo um pullback para respeitar essa figura e depois continuar a tendência de baixa. Aí isso aqui pode ser replicado para baixo, tá? Então a gente precisa ver. Entretanto, se o mercado passa daqui para cima,
a gente vai continuar a entender que isso aqui está num processo de lateralização, sem muito o que fazer aí. Olhando aqui, a gente gosta também da média de 200. A média de 200 está apontada para cima, então a tendência de médio prazo está intacta aqui, então permanece aqui o movimento ainda altista. Agora, os movimentos mais para baixo aqui, a gente vai ter que analisar melhor a situação. Tá? Se a gente colocar no semanal, a gente vê que o mercado está aqui, ó, pendurado na média de 21 ali do semanal. Então, por enquanto segue aqui, ó, agora ele está pressionado com a média de 9 para baixo e a média de 21 apontada para cima. Isso aqui quer dizer, então, que o mercado está nesse movimento ali, sendo pressionado por duas médias. Uma mais rápida, que está dizendo que o mercado quer ir para baixo, e uma mais lenta, que seria de 21, que está dizendo que o mercado quer ir para cima. Tá? Então, a gente observa dessa forma. Olhem, os volumes aqui também começam a aumentar, então tem bastante negociação ocorrendo ali, os players tentando defender suas posições. Certo? Quanto ao dólar, o dólar, a gente observou essa lateralização dele, então aqui já duram mais ou menos 220 e poucos dias. A gente já tinha feito esse estudo aqui, que o dólar costuma fazer esse tipo de lateralização aqui em torno de 300 dias para depois gerar movimentos mais amplos. Isso aqui sempre foi ocorreu no passado, esses períodos de lateralização, aí, geralmente, que duram aproximadamente 300, 400 dias. Tá? Mas a tendência de alta aqui permanece intacta, principalmente agora que ele fez essa lateralização, ele se apoiou nas médias aqui e agora ele está fazendo sim já um movimento mais de impulsão. Então a gente vê aqui no gráfico semanal que ele fez aqui a lateralização e agora está tentando romper isso aqui para cima. Então talvez esse movimento aqui, essa correção dessas 2 semanas aqui, foi somente um descanso para ele voltar à sua tendência de alta. Então, praticamente encostou aqui na média de 21 nessa correção e já está apontando para cima. Se a gente observar, todas as médias estão alinhadas com os preços e isso favorece muito essa dinâmica dele se manter nessa tendência altista. Tá? Então, não adianta aqui querer apostar contra o dólar. A única coisa que a gente pode observar quanto ao dólar é a gente fazer talvez alguma redução na nossa exposição. Por quê? Porque ele está se aproximando aqui de uma zona aqui próxima aos R$6, que já demonstraram, o Banco Central já demonstrou não estar confortáveis nessa situação, porque isso aí gera inflação, gera outras questões aí que são extremamente maléficas para a economia brasileira. Então aqui não é apostar contra o dólar, tá? Muito cuidado quanto a isso. A gente falou até na sexta-feira que a gente estava fazendo uma realização, então, da nossa exposição no dólar por conta de algumas fragilidades no curtíssimo prazo. Bom, pode ser que ele vai continuar subindo, mas a gente decidiu reduzir um pouco a nossa exposição no dólar, de compra no dólar, justamente por essas fragilidades. Mas a tendência aqui está intacta, tá de alta. A gente só vai ter que observar aqui o comportamento do dólar aqui nesses momentos, tá? Mas aqui tá indicando aqui que o dólar está querendo ir mais para cima. A gente pode ver que já tem um volume bem mais forte aqui, ó, candles de alta com volumes e pressão de compra violenta. E a gente também observou aqui durante o pregão que a gente não encontra vendedor final para a moeda, ou seja, não tem outro investidor querendo vender o dólar. E isso aí favorece muito, então, esses movimentos de alta. E a única parte que está por trás do dólar, então, a gente tem único como vendedor o Banco Central Brasileiro. Tá? Isso é bastante perigoso. A tendência aqui se mantém. Então, como a gente falou, a gente deu uma reduzida aí na nossa exposição por conta desses movimentos aqui que ele está bastante volátil
e a gente aguarda se houver uma correção, se houver alguma sinalização para queda do dólar, aí a gente volta a comprar ele. Então a gente aqui, a gente aumentou a nossa exposição por aqui, região de 5,50 por aqui, e a gente realizou ela, uma parte, se não me engano, a gente comprou nesse dia, a gente realizou com cento e poucos pontos depois de ganho, e depois a gente voltou a comprar aqui nessas mínimas aqui, e agora a gente realizou essa posição. Então aí nessas últimas 2 semanas aí a gente pegou basicamente quase uns 500 pontos no dólar nessa movimentação que a gente fez. Tá? Então, e aqui no 5,50 a gente aumentou ainda a nossa posição comprada. Tá? E aí, então, essa posição comprada que a gente tinha aumentado aqui, a gente já liquidou aqui. Então, foi uma movimentação mais rápida que a gente fez e acabamos aí sendo beneficiados. Tá? Aqui, então, a gente tinha publicado para vocês. Podem olhar, aqui a gente fez a compra no DI, tá? Inclusive está marcado aqui. E a gente fez a realização da nossa posição aqui em cima. Tá? Surgiram algumas fragilidades no curtíssimo, os preços estavam fora de se deslocar um pouquinho dos fundamentos, por mais que o DI tenha sustentação, tenha todo o fundamento para continuar sua tendência altista, nós decidimos realizar um pouco porque o risco já não está tão favorável assim à nossa posição. Se a gente colocar até num gráfico aqui semanal, a gente pode observar aqui, então, o DI, os juros, tá? A gente aguarda aqui se houver pelo menos um candle aqui de correção, ou ele voltar a testar essa parte aqui dos 7,60, aqui a gente já pensa novamente em entrar comprando. Até se ele for a um 7% que a gente entra comprando mais ainda. Mas, por enquanto, não tem nada aqui dizendo que o DI estaria cessando o seu movimento altista. E a gente justamente utilizou algumas métricas, tanto gráficas aqui para fazer a realização da nossa exposição. A gente conseguiu pegar aqui, ó, 2,55 pontos, o que é um dinheiro bastante significativo. Então aqui dá em torno de 45% aqui de alta, tá? Vocês podem ver que a gente usa aqui as médias, então as médias também auxiliaram para a gente fazer essa nossa redução, mas a nossa redução foi muito mais fundamentalista do que gráfica, tá? Porque o DI não tem muito esse respeito gráfico, apesar da gente falar aqui para vocês que ele já alterou a tendência dele aqui para uma tendência de queda, de alta, tá? Então aqui segue tranquilo. Olha aqui como a média de 200 deu uma segurada nos preços. Então agora, se o DI se aproximar aqui da média de 21, que está lá embaixo ainda, ou essa média, conforme os preços ficam laterais aqui, essa média tende a subir também, mas a gente prefere então comprar mais próximo aqui das médias. Então a gente vai aguardar essa movimentação aí do DI para a gente fazer essa compra novamente. Mas quando ele engata uma tendência, olhem aqui, ó, é simplesmente a gente seguir a tendência. Tá? Então a gente sempre tenta fazer essas movimentações aqui de entrada e saída, por mais que sejam mais longas no day, mas justamente para melhorar o nosso médio. Tá? Então no curtíssimo prazo a gente caiu fora e daqui a pouco a gente já vai pensar novamente em comprar. E vamos lembrar uma coisa, né, pessoal? Tudo que a gente fala aqui não é recomendação de compra ou venda. Vocês têm que gerenciar o próprio dinheiro de vocês, vocês têm que observar todos esses quesitos e essas análises são feitas por vocês. Tá? Aqui a gente só está colocando a ideia do que a gente está fazendo a fins de estudos. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o café futuro. A gente tinha conversado com vocês também sobre o café e a gente inclusive fez um post no Instagram sobre o café, que a gente estava montando uma posição no café, porque ele foi uma das únicas commodities que não desenvolveu. O que a gente faz a leitura aqui? Por enquanto o café está fazendo uma lateralização aqui, nada significativo, pode ser aqui ó, que ele tenha formado um topo, fez um fundo, fez um novo topo e está tentando fazer um fundo mais baixo.
Isso no curtíssimo prazo está revertendo, pode reverter a tendência para uma tendência de baixa. Mas, como a gente falou, a gente montou a nossa exposição e a gente monta de forma gradativa. O que, que isso significa? Conforme a gente vai vendo as oportunidades, a gente vai ampliando a nossa exposição conforme os preços se deslocam dos fundamentos. Então, se o café tiver aqui mais uma queda, ele vai estar com os fundamentos ainda melhores para a gente aumentar a nossa exposição. Então, a gente vai continuar aqui segurando o café sem problema nenhum. Deixa eu botar aqui o milho. Então, o milho, a gente tinha falado para vocês, foi nesse dia aqui, a gente fez uma venda. O milho também está lateralizando aqui, tá? E essa questão da gente vender o milho também seria uma questão de proteger o café. Por quê? Se o milho e o café começam a cair, as commodities em si começam a cair, como a gente está comprado numa e vendido em outra, obviamente que são classes diferentes, mas a gente consegue se proteger de uma certa forma. Então a gente pode estar perdendo no café, mas a gente está ganhando no milho, que óbvio que a nossa posição aqui no milho não compensa as perdas do café, que a gente montou só 1/3 da posição no milho, tá? Geralmente a gente monta de forma gradativa essas exposições contrárias. Então a gente montou isso aí justamente para proteger. E agora, se o milho subir e o café cair, bom, aí a gente perde nas duas partes. Mas por enquanto o milho já está favorável à nossa posição e o café está ali no 0 a 0, tá? Mas a gente vê aqui boas oportunidades aqui para essas duas commodities aqui. Falando então um pouco do mercado americano, deixa eu ver aqui, DI, dólar, IBOV, show. Se vocês tiverem alguma dúvida e se vocês quiserem que a gente analise algum ativo especificamente, não deixe de colocar aqui nos comentários. Isso aí também ajuda a gente a trazer mais informações para vocês. Vamos lá, vamos direto então para a nossa bolsa brasileira negociada em dólares, então o EWZ. O que a gente está observando aqui? Ó, o EWZ, então, aquela lateralização no IBOV, a gente consegue ver de uma forma mais visível aqui no EWZ. Por quê? No gráfico diário ele está sentando aqui, ó, em cima dessa média de 200 dias. Tá? Então aqui está tentando segurar os preços e não deixar com que ele caia. Mas notem que no curtíssimo prazo que ele já mudou a tendência dele para uma tendência de baixa, e se perder a média de 200 aqui, aí ele já fica uma cara um tanto mais feia, digamos assim. Deixa eu botar aqui para vocês o gráfico semanal para a gente observar algo muito, muito, muito importante. Lembra que eu falei, ó, olhem como os preços seguram nas médias, tá? Tanto de 21 quanto das médias de 200. Se a gente observar aqui, ó, o EWZ, então, a gente teve o crash de março, então teve aquela pancada, e agora ele fez essa alta e tocou novamente na média de 200 aqui, ó. E esse toque aqui já fez um movimento baixista aqui, um pouco mais intenso. O que a gente pode trazer de leitura aqui? Por mais que o mercado brasileiro esteja barato, tá, isso não significa que os investidores estão conscientes em investir aqui. Tá? Esse é um dos pontos bastante importantes. Então, se a gente observar aqui, ó, a média de 200 praticamente está flat, ou seja, está reta. Isso é um empecilho para o índice passar aqui. Geralmente no primeiro toque ele não consegue passar. E a gente olhar aqui as outras médias, elas já voltaram a apontar para baixo. Então, no semanal, se a gente perde essa mínima aqui dos 30, ele vai fazer mais um pivô de baixo. Ou seja, no semanal, no médio prazo, o EWZ também estaria em tendência de baixa. Então, a gente precisa ficar bastante atentos a essa situação. E olhem como a nossa bolsa desvalorizou. Desde 2008, a gente nunca mais atingiu o nosso topo histórico. Então, a gente tem que subir, multiplicar aí praticamente por 3 para conseguir chegar lá no patamar de 2008.
Então, a nossa situação é bastante crítica aqui no EWZ. Por mais que sim, a nossa bolsa está barata, mas isso não quer dizer que os investidores vão entrar no nosso mercado. Agora, dando continuidade, o índice americano, né, a gente já conhece o figurão S&P aqui, que a tendência é altista, tá? Correções aqui nas médias aqui, eles simplesmente são oportunidades, e a gente vê como que no semanal a média de 21 guia muitos preços do S&P aqui, tá? Então, a gente nota, tá, a média de 200 apontada para cima, a média de 21 apontada para cima, a média de 9 apontada para cima. No diário, vamos dar uma observada aqui, essa semana até não acompanhei tanto o mercado, então tô vendo aqui o resultado dos últimos dias praticamente aqui com vocês. Mas a gente teve sim uma presença aqui de volume, mas não nos disse nada ainda, tá? A gente estava olhando algumas outras ações do mercado americano e aqui não está significando muito, mas nesse dia aqui sim a gente teve um volume bastante considerável e que formou aqui uma zona, tanto é que a gente marcou aqui a mínima, porque a perda desse candle aqui pode acelerar, intensificar um pouco mais a queda do S&P. O S&P aqui está nesse processo de lateralização. O que é isso? Que ele rompe, volta para dentro, tenta romper de novo, volta para dentro. Aqui está tendo uma briga bastante grande entre os players comprados e vendidos. Tá? Então, muita atenção aqui com o S&P, porque ele está numa região bem perigosa. A gente já fala isso já há algum tempo, dessa região aqui do S&P. Uma correção mais intensa aí está por vir. E o que chama muito nossa atenção é justamente o Nasdaq. Então, as ações de tecnologia estão todas aqui, elas representam boa parte no S&P, mas no Nasdaq, então, a gente já vê aqui que ele não está mais próximo já das máximas históricas, ele já está numa tendência do curtíssimo prazo, ele já está fazendo um movimento de agora talvez uma lateralização, mas se a gente colocar o Nasdaq e o Ibov, eles estão muito parecidos aqui. Então, está tendo essa divergência entre o S&P e o Nasdaq, e a gente precisa observar isso. Tá? Talvez o Nasdaq está antecipando. Eu lembro que no crash esse mesmo caso aqui ocorreu. Tá? Não estou dizendo que a gente vai ter um crash agora, mas uma correção mais intensa está por vir, sim. Então, a gente fica de fora do mercado, só observando. DXY, então, também chegando aqui na média de, seria o dólar contra uma cesta de moedas, chegando aqui na média de 200, talvez ele dê uma segurada aqui. Então, aqui vem um outro motivo para a gente ter feito a nossa redução no dólar do Brasil. Por quê? Porque o DXY também está chegando numa região que pode trazer um pouco mais de força vendedora, dar uma seguradinha aí nos preços, tá? Então, tudo isso a gente considera para fazer as nossas exposições. Não é exclusivamente o mercado brasileiro, a gente olha todo o cenário externo para ir montando e adaptando isso, tá? Então, o DXY está tentando reverter aqui, está tentando sair dessa zona aqui mais complicada, e a possibilidade dele manter essa trajetória ascendente aqui é bastante grande. O ouro, então, o ouro segue a sua correção. A gente já falou bastante sobre a oportunidade aqui no ouro, inclusive nas últimas semanas a gente fez uma compra no Gold 11 do próprio Brasil, então a gente aumentou um pouco a nossa exposição no ouro no Brasil por conta dessa correção. E a gente continua vendo aqui o ouro como uma grande oportunidade, tá? Geralmente, então, ele furou um pouco aqui a média de 200, vamos ver como é que está no semanal. Tá excelente, ó. Então, ele está fazendo a sua correção, média de 200 está apontada para cima, isso aqui é uma média de longo prazo. No curtíssimo prazo ele está numa tendência baixista, mas pode ser que ele está fazendo aqui também ó, um mastro e uma bandeira aqui de longo prazo. Isso aqui pode trazer uma boa valorização para o ouro nos próximos meses e anos, tá? Então vamos ficar atento aí. A gente continua vendo o ouro como uma grande oportunidade. E a prata da mesma situação. Então a prata é um metal um pouco mais barato que o ouro, mas continua aqui a sua trajetória. Talvez como
o ouro descolou um pouco da prata, a prata não fez uma correção mais tão intensa, pode ser que o ouro, nesse momento agora de valorização, ele ganhe um pouco mais do que a prata, tá? Porque a prata ficou lateralizando ali. Então, a gente tem que utilizar essa dinâmica aí para entender os preços também. Já o Bitcoin aqui, partimos para o último, Bitcoin, a gente continua vendo ele aqui dentro desse processo, então pode ser que ele fique aqui nessa região entre 60 e 40 mil dólares aqui, por algum tempo. Agora, se ele passar essa zona aqui para baixo, aí vai ficar um pouco mais esquisito e vai trazer oportunidades aí para a gente aumentar a nossa exposição comprada, tá? Mas a gente vê aqui o Bitcoin não dando tanta oportunidade, os fundamentos estão intactos, mas os preços ainda não tiveram aquela correção mais significativa para dar uma aliviada nos indicadores. Certo, gente? O Bitcoin também no Brasil está a mesma situação, mas a gente sempre procura. A gente tem aqui uma zona aqui perto de 60 mil dólares aqui, que tende a dar uma segurada nos preços do Bitcoin. Pessoal, por hoje então eu deixo essas informações aí para vocês. Desejo uma excelente semana aí de negócios para todos vocês. E o que precisar, vocês podem entrar lá no nosso Instagram, da Tex Capital BR, e mandar qualquer pergunta que a gente está sempre disponível para trazer informações para vocês. Certo? Um bom restinho de domingo aí, uma excelente semana e bons negócios. Até a próxima!